Olá, você está no mini curso Marketing no Instagram para Pascom. Essa daqui é a aula de número 6, onde a gente vai falar sobre as métricas e como analisar elas no contexto do Instagram. As métricas nos mostram que exatamente daquilo tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E é exatamente por isso que a gente vai utilizar as métricas no Instagram, para a gente analisar se a nossa estratégia está funcionando e aquilo que precisa ser melhorado, ser ajustado de acordo com aquilo que a gente pretende fazer, quais são os nossos objetivos na plataforma. Os números, as métricas que vão nos apresentar, que o Instagram nos mostra, elas não devem ser vistas isoladamente, mas elas devem ser vistas dentro do contexto daquilo que a gente quer fazer no nosso Instagram, como eu disse anteriormente. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é quais são os seus objetivos no Instagram. É aumentar a visibilidade das ações da paróquia? O que você vai precisar olhar? O alcance das publicações, o número de seguidores. Você quer ver como que o seu conteúdo está impactando na vida das pessoas, criar mais relacionamento? Então você vai precisar ver que tipo de engajamento as pessoas estão tendo. Se você quer, por exemplo, aumentar o número de visitas no seu site, no site paroquial ou no blog que você mantém, a taxa de clique são muito mais importantes, a visita no perfil são muito mais interessantes do que as outras métricas. Ou seja, tudo depende do seu objetivo. Aqui eu vou mostrar para você quais são as métricas, os dados que o Instagram disponibiliza. Ele disponibiliza o público, como que é o seu público, a questão da faixa etária, a localização. Você também tem os dados sobre a conta no geral, o alcance, as impressões, as visitas no perfil que você tem, isso nos últimos 7 dias. Depois você também tem como que o pessoal se envolve com as suas publicações. E você pode analisar tanto como nos últimos 7 dias, como cada post ou cada conteúdo isoladamente. Como, por exemplo, no feed, nos stories, no IGTV, nas lives que você produzir e também nos posts patrocinados. Agora, para você poder consultar onde que ficam essas métricas, você vai precisar ir naqueles 3 risquinhos que estão lá na página inicial do seu perfil. Então, você vai lá na página do seu perfil, visualiza, tem os 3 risquinhos do lado direito. Lá você vai clicar e você vai ir na aba Informações. Lá você vai ter informações sobre alcance, conteúdo e público. Analise, veja como estão lá as coisas. E geralmente quando você é autoexplicativo, lá tem as explicações. O que eu quero trazer para você nessa aula de métricas é quais delas são mais relevantes para o tipo de conteúdo que você vai produzir. Tem algumas métricas que você precisa tomar cuidado, que você precisa analisar, elas devem realmente chamar a sua atenção. E eu vou falar de cada uma delas, principalmente nos posts isolados. Ou seja, aquilo que você for produzir no feed, no stories, no IGTV e nas lives que você for produzir. Então, no feed, nos posts do feed do Instagram, você precisa ver quais são a quantidade de interação que o seu público está tendo com aquele conteúdo. Ou seja, se está tendo muito alcance e pouquíssimo engajamento, significa que as pessoas estão visualizando o seu conteúdo e elas não estão se interessando por ele, por algum motivo. Então aí você precisa ver e tentar entender o que está acontecendo para que as pessoas não engajem. Será que está faltando uma chamada para ação? Será que é um texto? Será que é o design? Será que é o formato do conteúdo? É nessas horas que realmente você precisa fazer testes e analisar. Nos stories, eu queria que você observasse mais a questão das saídas. Quando você vê o stories, quando você sobe ele para cima na sua página no Instagram, você tem as informações sobre aquele stories. E naquele monte de informações que eles trazem, tem a parte de saída. O que significa saída? As pessoas saíram do seu story e foram ver os stories da próxima conta. O que acontece? Se você fez uma sequência razoável, por exemplo, 4 stories, e teve muita saída na primeira ou na segunda, significa que as pessoas se desinteressaram pelo seu conteúdo. O que você vai precisar fazer nesse caso? Ver se você está enrolando demais, ou se está sendo, ou a pessoa que apresenta aqueles stories está enrolando demais para falar sobre o conteúdo.
Se, por exemplo, se não está indo direto ao ponto, né? Se tem que visualizar, tem que tentar entender por que as pessoas estão saindo. É um número muito grande ou é um número pequeno? Porque se for um número pequeno, é claro que isso vai depender da sua conta, do seu conteúdo, mas se for um número pequeno, tudo bem, realmente as pessoas podem se interessar, ou tá vendo naquele momento ela não tá podendo assistir, não importa. Agora, se for um número muito alto ou um número razoável, já é interessante ver quais são as características daquele stories que você produziu para tentar entender por que as pessoas saíram de lá. Depois a gente vem o IGTV. No IGTV você também consegue ver naquele ver informações, né, principalmente no perfil. Lá vai ter a taxa de retenção. O que significa essa retenção no vídeo? Significa, ele é medido por porcentagem. Isso significa quanto tempo as pessoas ficaram assistindo vídeos no seu IGTV. O que é importante analisar essa taxa de retenção? Principalmente para ver se as pessoas estão se interessando pelo conteúdo que você está fazendo, ou seja, você está produzindo um conteúdo que está retendo a atenção das pessoas, está interessando as pessoas, precisa observar. Ou talvez também serve para você repensar se vale realmente a pena investir no IGTV. Às vezes, o seu público não responde muito bem aos vídeos postados no IGTV. Talvez eles preferem mais stories, mais feed. Então, ao invés de você ficar gastando muito tempo produzindo um conteúdo para o IGTV, você pode, por exemplo, focar em outra forma, por exemplo, o feed e os stories, como eu comentei. Nas lives, você tem apenas 2 dados. O Instagram te apresenta apenas dois dados durante a live que está acontecendo. O número de pessoas que estão assistindo a live naquele momento. E quando você terminar a live, ele vai mostrar quantas pessoas assistiram a live. Ou seja, quantas pessoas estiveram envolvidas na sua live em algum momento. Tá? O que é interessante você visualizar? Sempre é bom você tirar um print para depois você poder analisar posteriormente. É bom analisar o seguinte: se tem um número muito grande de pessoas que assistiram a sua live, mas naquele momento, quando você tirou um print, como você visualizou, naquele tempo o número foi pequeno, significa que as pessoas estão entrando na sua live, estão assistindo e por algum motivo elas não estão conseguindo ficar interessadas ou reter a atenção. Então, nesse caso, também é necessário ver o que está acontecendo com as suas lives. O que eu sugiro para a questão de vídeos é que você sempre tenha, seja muito objetivo no seu conteúdo, que você sempre tente trazer, reter o interesse do seu público, não ficar mandando muito recados, sempre interagir na medida certa, porque se você ficar enrolando muito o assunto, tipo, poxa vida, essa live parece que não começa, o pessoal acaba saindo. E depois, no post patrocinado, claro, o mais importante é, quando você patrocinar o seu post, você vai selecionar que ação que você está esperando dos seus seguidores. É essa métrica que você vai utilizar, ou seja, ver se realmente as pessoas estão vendo e estão respondendo ao seu conteúdo, aquele post que você produziu e que você patrocinou. Bom, as métricas, como eu disse, elas não devem ser vistas isoladamente, elas têm que ser vistas dentro de um contexto. Por isso é interessante que você tenha uma planilha onde você anote, realmente acompanhe semana a semana, porque o Instagram realmente ele só mostra os dados dos últimos 7 dias. Então escolha um dia na semana e analise esses dados. Coloque numa planilha semana a semana e faça comparações. Nessas comparações, veja quais posts ou quais stories ou quais vídeos no IGTV tiveram, por exemplo, mais interação. Que tipo de interação que elas tiveram? E aí analisa quais foram os conteúdos, quais são as características desses posts que bombaram e quais são as características desses posts, por exemplo, que não teve tanta interação. E assim você consegue analisar que tipo de conteúdo interessa mais o seu público e quais são as formas que você deve investir, que tipo de conteúdo, que tipo de formato, tá bom? Este foi o mini curso Marketing no Instagram para Pascom e eu espero que você realmente tenha gostado e que esse conteúdo tenha sido útil para você.